Essa semana nós fizemos questão de falar da importância do alimento para o bebê em desenvolvimento. Por quê? Aquele cérebro que só vai terminar de amadurecer aos 25 anos, ele tem que ser ao longo da vida nutrido. Lembrando que na vida intrauterina é fundamental. Então vocês viram a importância de determinados nutrientes. Caso você não tenha assistido, tá tudo lá no Canção Nova Play. Tem não só o programa que eu estava falando sobre o cérebro em si, que eu fiz uns programas ótimos, como agora que eu resolvi então trabalhar um pouco mais a fundo em relação ao desenvolvimento cognitivo desse bebê. Porque tem uma coisa assim muito importante, tá? Essa nutrição que a criança recebe ou seu filho recebe no ventre materno, ela vai repercutir ao longo da vida até esse ser humano ser um idoso. Tudo depende desse começo. E lógico que vão dizer, mas eu não sabia, então não fiz isso, não fiz aquilo. Nunca é tarde para você dar um passo em direção a uma melhor qualidade de vida. Tá bom? Então, uma das coisas importantíssimas que a gente viu foi que na gestação e principalmente, gente, na primeira infância, tá? A má qualidade alimentar, ela pode sim impactar no neurodesenvolvimento, principalmente se você estiver falando em falta de nutrientes. Então, nós passeamos aí por alguns nutrientes que seria bom que você comesse desde sempre, tá? Que dietas pobres, isso é o que cientificamente é comprovado, que dietas pobres nas fases iniciais da vida estão associados a um menor desempenho cognitivo na infância. Então, gente, cuidado na hora de rotular uma criança. Será que ele não está tendo um bom desempenho na escola porque de repente ele não teve os nutrientes necessários enquanto ele estava sendo gestado? Tem isso. Então, por isso que eu não gosto dessa coisa de ficar rotulando. Cada um tem o seu tempo e nós temos que ter a paciência, como Deus tem conosco, de a cada momento fazer o que se deve, tá? Então, agora ficou sabendo? Vamos dar ômega 3, vamos dar DHA, vamos fazer essa criança fazer exercício, porque o exercício estimula um monte de coisa no cérebro, tudo de bom. Agora, e na velhice? E quando estamos lá idosos? Que, aliás, eu não gosto muito desse negócio de idoso, não, porque eles têm um corte que eu acho que não é muito adequado, não. Mas, enfim, em relação à velhice, a alimentação, ela protege, sim, contra o declínio cognitivo e influencia a memória, raciocínio. Agora, queria aproveitar aqui para já fazer um gancho para um próximo programa que eu quero fazer. As pessoas morrem de medo de uma doença chamada Alzheimer. Todo mundo pensa que o Alzheimer é assim, ter genética ou não para ele. Quando o Alzheimer é genético, ele já aparece super jovem, uma pessoa de menos de 50 anos, com 40 anos. Esse, quando é genético, ele tá ali, ele se mostra logo de cara. Agora, você sabia que numa escala de importância, genética está em último lugar? Qualidade de vida, estilo de vida, alimentação, como você decide viver, esses são os fatores que vão determinar se você vai ou não desenvolver um Alzheimer. Então, gente, esse negócio, genética, como eu falo, genética não é destino. Então, na próxima série, nós vamos conversar sobre vários detalhes importantes que nós, sabendo, nós podemos sim, não ter uma velhice com demência, com doenças complicadas como Alzheimer, que não é porque você hoje está com a memória ruim que você já está desenvolvendo um Alzheimer. Lembre, memória, quando você quer que ela funcione bem, faça
uma coisa por vez. Aquele negócio da gente estar saindo de carro com a chave do carro e o menino chega e fala, mãe, aí você vai lá na geladeira, vai pegar um negócio pro menino, aí você larga a chave dentro da geladeira e entrega o que precisa pro seu filho. E cadê a chave do carro? Aí quando vai ver, tá dentro da geladeira, meu Deus, será que eu estou ficando com Alzheimer? Não, fica tranquila que isso é uma pessoa super assim, que está com muita atividade ao mesmo tempo, memória não gosta, tá? Outra coisa muito importante, leitura, exercício físico é fundamental, exercício de palavras cruzadas, joguinhos, esse tipo de coisa é muito importante. E faça isso com seus filhos. Promovam momentos em família em que vocês façam jogos, entendeu? Hoje tem vários tipos de jogos que estimulam o raciocínio e essa parte toda de cognição. E o idoso também precisa continuar. E cuidado, porque idoso adora café com leite, pão, manteiga, tudo bem macio, que ele molha assim e não come comida. Então, muito importante e para o idoso indiscutível, beber água, que eles esquecem. Então, beber água, comer comida. Ai, mas meu pai, meu avô já não tem mais uma dentição adequada. Muda a textura, entendeu? Você pode fazer aquela sopa bem gostosa de caldo de músculo, né? Depois você pode dar uma passadinha no liquidificador. Aquilo é maravilhoso e você está colocando uma coisa importantíssima que é proteína na vida dessa pessoa. Mas como vamos envelhecer, vai tudo depender de como fomos gestados. Portanto, mais uma vez, nós mulheres é que temos essa responsabilidade. Sempre sobra pra gente, não é verdade? Mas o bom é que você pode fazer a grande diferença em toda a sua família. E mesmo que você não tenha conseguido fazer algumas coisas com os filhos que já nasceram, não se preocupa que você tem como correr atrás de alguns nutrientes e fazer com que o seu filho possa realmente estar a desenvolver esse cérebro lindo que vai conseguir fazer a diferença aqui no nosso planeta. Deus conta com a gente, tá bom? E nós vamos falar nos próximos programas sobre a doença de Alzheimer. E vamos sossegar muita gente que pensa, ai meu Deus, Alzheimer, não sei se eu tenho gene para o Alzheimer. Já falei, estilo de vida, o que você come, como você decide encarar a vida, porque, gente, a espiritualidade, eu amo a leitura da palavra, porque toda vez que eu estou numa situação complicada assim, alguém falou alguma coisa que eu não gostei, que eu tô com vontade de replicar, uma situação que está acontecendo, a palavra de Deus vem na hora no nosso cérebro e você sabe exatamente o que você deve ou não falar naquele momento. Então a parte de espiritualidade é tão importante você alimentar como você alimenta o seu físico e a sua mente. Então não esqueça. E aqui na Canção Nova, meu Deus, você tem um material enorme de evangelização. Tem todas as palestras maravilhosas que Padre Léo nos deixou, que são assim, são muito didáticas, né? Porque ele conseguia agradar aquele povo bem simples da roça até aquela pessoa super letrada. Todo mundo gostava do Padre Léo. Então, tem tanta coisa boa pra gente ver e muitas vezes a gente fica na televisão vendo o que não deve. Então, liga lá na Canção Nova e procure digamos, aquela beleza de material disponível para nós. Ainda mais agora com o Frei Gilson também, que tem tanta coisa boa. Gente, nós temos um arsenal contra uma coisa chamada depressão e que vai nos ajudar muito. Sempre a olhar aquele copo que está pela metade, ele não está meio vazio, ele está sempre meio cheio. Essa que faz a diferença na resiliência e na postura que você tem na vida. Que nem aqueles dois menininhos que estão no topo de uma montanha russa, um tá adorando, o outro quer sair de lá correndo. É a mesma situação. Por que essa diferença? Tudo tem a ver com a história de cada um.
E começa no ventre materno. Gente, um beijo grande, fiquem com Deus e lembrando que final de semana é quando a gente menos anda e mais come. Então, vamos pegar filho, marido e ó, vamos passear, andar de bicicleta, fazer caminhada, piquenique no parque e piquenique com alimento, né, que você sabe, funcional. Um beijo enorme, até a próxima semana.